Beleza, vamos começar aqui. Ah, eu quero falar sobre o meu trabalho que eu estou escrevendo sobre astronomia. Não, sobre a introdução à astronomia. Seria essa a ideia. A introdução à astronomia. Basicamente, da onde veio a física por trás dos movimentos que nós vemos hoje. Por exemplo, como foi possível descobrir a distância entre os planetas, como foi possível descobrir as órbitas, da onde vem essa física? Porque essa física é fundamental para quase tudo no universo, tanto aqui na Terra quanto no fora, e essa física tipo tem muita questão aqui importante que abrange várias coisas, inclusive a astronomia. E essas questões eu vou abordar aqui. Essas questões são grandezas astronômicas, trigonometria ótica. Trigonometria ótica foi usado. A primeira coisa usada para descobrir a distância da Terra até a Lua foi usando trigonometria ótica, que consiste na imagem invertida, que eu vou explicar depois, mas por enquanto só isso. As elipses, que são as órbitas, como funciona uma órbita é baseada numa elipse. A gravidade, que é a principal de todas, a mais difícil de explicar, porque tem vários tópicos. Por exemplo, trigonometria ótica e elipse são bem simples até. Preciso só explicar uma coisa, a gravidade são várias. Química dos materiais é para explicar basicamente fusão nuclear e espectrograma de elementos, que espectrograma de elementos é a coisa mais incrível do mundo para descobrir distância, descobrir formação de planetas. Por exemplo, graças à química dos materiais, descobrimos que tem água em outros planetas. Radiação, que é basicamente o que a gente vê. Essa química dos materiais e radiação é muito interligada uma com a outra, e elas são importantes para a gente entender o que é luz, a luz que chega até nós, como essa luz ela distorce com o passar do tempo, e as outras radiações que chegam até a gente. Essas outras radiações são importantíssimas para entender o que é o espaço, o espaço é baseado nessas radiações. Tudo que a gente sabe desse espaço é graças a gente desenvolvimento na radiação gama, na exploração de radiação gama, na exploração de radiação infravermelha, na exploração de radiação infravermelha. Por exemplo, o James Webb é um telescópio de radiação infravermelha. É uma radiação invisível para os nossos olhos, mas ele consegue ver e transformar as imagens infravermelhas em imagens coloridas. É incrível que radiação é basicamente a visão. Eu devia até mudar esse nome aqui, mas por enquanto vai ficar assim. Radiação é a visão da astronomia. Como a gente vê os astros é pela radiação. E processos relativísticos, que são basicamente velocidade infinita, velocidade perto da luz e massa infinita. Massa infinita com raio minúsculo. Buraco negro, estrela de nêutrons, estrelas distorcendo luz, lentes gravitacionais, coisas desse tipo. O objetivo é apresentar o conceito primário. Além disso, quero apresentar suas participações na astrofísica e gradativamente acumular conceitos para que você possa entrar na parte complexa por ser uma base sólida. Essa é a ideia, eu construir uma base sólida. Simples. As distâncias serão a primeira coisa. Grandezas, eu queria falar astronomia e grandezas. Porém, eu não mencionei a velocidade da luz aqui. A velocidade da luz eu vou explicar depois em radiação. Não vou explicar agora não, porque aí vai entrar na velocidade da informação. Mas deixa só relatado que tem a velocidade da luz e que eu vou chegar num dia. Quando eu chegar em gravidade e radiação, eu explico o que é a luz. Aí é o seguinte, as distâncias são basicamente um ponto de referência para entender a astronomia. É só entender o que é distâncias, basicamente compreender o quão distante você está de Marte e por que não dá para ir lá. Você não sobreviveria ao tempo de duração da viagem. Então, basicamente, as distâncias são o que impedem o ser humano de ir para outros planetas. Se não fosse pelas distâncias, a gente viajaria para Júpiter, a gente viajaria para Saturno tripulados. Impossível isso, porque
Por exemplo, Júpiter está a 778,4 milhões de quilômetros de distância. E 5 vezes a distância. Não, 5 vezes não. 5 vezes a distância do Sol até Júpiter comparado com a Terra. Ou seja, o Júpiter está 5 vezes mais distante da Terra em relação ao Sol. Júpiter está 5 vezes mais distante do Sol em relação à Terra. Então é muito longe. E a Terra está longe do Sol, como eu disse aqui. A Terra está a 149,6 milhões de quilômetros de distância, ou cerca de 390 vezes a distância entre a Terra e a Lua, que é esse número gigante aqui, 381 mil quilômetros. Então, basicamente, imagina só, 390 vezes a distância entre a Terra e a Lua, vezes 5. Essa distância entre o Sol e Júpiter é um número gigante, é impossível você chegar lá vivo. Ou seja, impossível você viajar para outros planetas sendo humano. Você precisa de máquinas para fazer isso. Aí Saturno está longe, mais longe ainda. Urano e Netuno nem comento. Urano e Netuno estão muito longe. Urano e Netuno, impossível chegar a eles lá. Por exemplo, a Soyuz, a Voyager 1 e 2 estão passando em Urano e Netuno agora. E eles são tipo muito longe. Tá muito longe eles. E eles passaram tem uns que a Voyager 1 e a Voyager 2 foram lançadas tem o que? 30 anos. E eles estão passando agora em Urano. Tem 30 anos que a Voyager foi lançada e ela tá passando perto de Netuno nesse instante. Então é impossível saber essas distâncias. Alcançá-las, na verdade. É muito tempo, demora. Precisa de muita velocidade para chegar lá. E quando chega nas velocidades, começa a falar de relatividade. É impossível comentar velocidades possíveis de viajar entre planetas e outros sem falar que a gente precisa estar numa velocidade relativística. É o mínimo que a gente tem que conseguir é arranjar uma forma de viajar relativisticamente de um planeta para o outro. Viajar com velocidades próximas à velocidade da luz, por exemplo, 50%. Sem isso, é impossível a gente, sei lá, sonhar em viajar para Saturno, por exemplo. Ou a gente consegue chegar perto de uma velocidade relativística, ou a gente inventa a criogenia. Tô falando de adormecer por 5 meses e a gente acordar em Saturno. É a única opção. Beleza. Aqui é só uma referência visual do que seria do como seria a distância entre os planetas, só que não é por número, não é por essa tabelinha que eu fiz aqui, mas por essa distância. Tá vendo aqui essa órbita de Marte pequenininha aqui? Essa órbita grande aqui é de Júpiter, essa órbita aqui maior é de Saturno, essa órbita aqui que é completamente gigante comparado com as outras duas, que é de Urano, e a órbita de Netuno. A órbita de Netuno é simplesmente gigante, é impossível. Por isso que eu falei 30 anos que demora para uma sonda chegar perto dessa órbita. E Plutão tem uma órbita estranha, muito estranha na verdade. Ela é curvada, ela tem um certo momento que ela tem menos distância do Sol do que Netuno. É estranho, ela é uma elipse completamente não excêntrica. Não excêntrica. Isso tá certo. Essa escala apresenta acima é utilizada na distância do sistema solar. Eu sou estudando aqui, tudo bem então. Começa a falar de gravidade. Falei aqui das grandezas do sistema solar, que é basicamente distância. Aí falando de gravidade, que a gravidade é uma propriedade dos corpos de conferirem peso entre si, o que faz o corpo ser atraído por outro, determinando uma aceleração variando a amplitude e em proporcional à quantidade de massa do corpo. Ou seja, gravidade ela tem a capacidade de dar peso às coisas. É basicamente como se ela estivesse dando presença no espaço. Quando falar de relatividade eu vou explicar isso melhor, mas por enquanto eu vou simplesmente falar o seguinte:
a gravidade ela coloca um peso no espaço, como se fosse um peso numa cama de... Não numa cama, seria num lençol ou numa cama elástica. É como se fosse um peso nessa cama elástica. E essa cama elástica fosse infinitamente grande e todos os pesos comunicam entre si. Quanto maior o peso, maior a altura da comunicação, basicamente seria. E quanto maior a altura da comunicação, maior a distorção, e quanto maior a distorção, maior a aceleração da gravidade. Todos os corpos sólidos têm sim, não, todos os corpos que possuem massa, que são providos de massa, têm essa capacidade de enviar essa deformação a outros corpos. Basicamente isso. Pelo universo inteiro, ou seja, a sua cadeira influencia um buraco negro que está a bilhares de quilômetros de distância daqui. A bilhares não, falando de anos-luz, então coloca uns milhares de anos-luz daqui, a sua cadeira influencia esse buraco negro. Mesmo que o número seja tão pequeno, mas é assim que funciona, ela influencia. É incrível esse detalhe que tipo, tudo no universo se conversa através da gravidade, que é incrível. E eu acho incrível, pelo menos. Aí, falando aqui simplesmente que um resumo do que ensina na gravidade pela escola, que é uma propriedade dos corpos, é uma aceleração, e essa aceleração varia sua amplitude em proporção à quantidade de massa do corpo, ou seja, quanto maior a massa dos corpos envolvidos, maior a aceleração da gravidade. Como ela é uma grandeza vetorial, como todas as acelerações, e determinada por um módulo, uma direção e um sentido. Essa questão de módulo, direção e sentido eu ainda vou citar na parte da gravidade só. Por enquanto, eu só apresentei a gravitação universal. Beleza, falando da gravitação universal. A gravitação universal foi basicamente o seguinte. O Isaac Newton, cientista, um louco, doido por religião, não sei, não conheço a vida de Newton para falar uma coisa sobre ele, então eu vou simplesmente dizer o que ele fez. Ele conseguiu prever a gravidade, basicamente arranjar uma fórmula de prever a gravidade de qualquer corpo, de qualquer dois corpos. Por exemplo, eu quero saber a gravidade entre essa cadeira e essa mesa aqui, essa cadeira que eu estou sentado e a mesa que eu estou me encostando. Ele foi capaz de prever a gravidade de interação entre os dois. Essa que é a ideia. A previsão do que esse movimento é a gravidade. A previsão do movimento provido da gravidade foi feita por Newton e por Cavendish, que foi o que realizou o experimento que o Newton idealizou. 70 anos depois da morte do Newton, Cavendish realizou o experimento que Newton idealizou. Aí o Newton esperava, ele presumiu que vou até ler aqui que é mais tranquilo de entender. Através de observações, fenômenos, e percebeu que os objetos tinham peso graças a uma atração. Ou seja, o que eu acabei de falar ali, falei aqui em cima, ou seja, o Newton percebeu que a atração era provida de um peso. O peso era provido, o peso dos objetos eram providos por essa atração. Essa atração gerava peso nos objetos. E em relação um ao outro, por exemplo, em relação à Terra, esse objeto aqui pesa 70 kg. Seria isso. Em relação à Terra, isso aqui pesa 70 kg. Na Lua seria 20. Isso, 22. Na Lua esse peso, esse objeto aqui pesa 22 kg. Essa seria a ideia. O fenômeno acelerava-os em direção ao chão. Ou seja, o fenômeno da gravidade
foi observado pela primeira vez foi de que em relação a os objetos caíam em direção ao chão, ou seja, em direção à Terra, ou seja, em direção ao centro da Terra. Até lá não tinha muito entendimento do que era o ponto onde tudo caía. Só depois que foi criado o baricentro e as determinações do que seria o centro de gravidade. Mas até lá é uma história longa. Então vamos voltar para aqui. Que um corpo qualquer atrai. Aí ele presumiu também, primeira coisa, ele presumiu que um corpo qualquer atrai o universo até ele. Ou seja, qualquer corpo atrai o universo inteiro até ele. Só que esse número é tão grande que a gente não sente. Ou seja, a cadeira atrai esse universo, o universo inteiro até ele. Porém, as distâncias, o peso da cadeira, não estou falando do peso, mas a massa da cadeira. A massa e a distância da cadeira até outras coisas do universo são muito pequenas para se dizer que faz interferência gravitacional. Mas faz. A ideia é simplesmente falar que tudo tem gravidade e o universo é simplesmente moldado por essa gravidade. Essa gravidade é como se fosse uma base. Uma base, por exemplo, tudo orbita tudo. Essa é a ideia, tudo orbita tudo. Só que o número é muito pequeno pra gente calcular. Basicamente. Até ele, essa atração. Aqui afirmando que dependia da quantidade de massa que o corpo possuía e tal. Por exemplo, aqui um exemplo simples que eu já dei de um caderno e uma mesa. Uma mesa influencia o caderno e o caderno influencia a mesa, e um planeta influencia o satélite natural e o satélite natural influencia o planeta. Aí, para Newton poder prever essa gravidade, não, como assim? Estou falando para o Newton poder construir essa fórmula. Para o Newton conseguir transformar essa fórmula. Ele construiu uma fórmula. Como é que o Newton construiria uma fórmula da gravitação universal? Ele sabia que a gravitação universal funcionava, mas ele queria saber como é que eu construo essa fórmula. Então ele idealizou um experimento e foi realizado em seguida por Henry Cavendish. O Newton já tinha idealizado a fórmula já, porém só após o Henry que a fórmula foi construída e garantida, confirmada. Só após a morte de Newton que foi possível comprovar a gravitação universal. É bem simples o equipamento, na verdade ele é bem complexo de... Não, é muito trabalhoso, mas mais trabalhoso do que complexo. Por exemplo, é possível você fazer isso pegando uma barra, prender 2 pesos nessa barra. Em cada extremidade você prende 2 pesos e você coloca um peso do lado dessas extremidades, não encostando, só avisando. Você coloca um peso qualquer no chão, suspende uma barra e coloca um pezinho muito menor que o pesão, que seria esse aqui, ó. Esse aqui é o pesão, esse aqui é o pezinho. O pesão você coloca ele bem pertinho do pezinho e deixa o pezinho sustentado por esse barbantezinho aqui ou qualquer coisa. Basicamente você tem que sustentar uma barra, colocar 2 pezinhos na extremidade e colocar um pesão do lado do pezinho. Vai chegar uma hora em que a barra vai começar a ficar equilibrada. Essa parte demora cerca de horas. Eu já vi relatos de demorar 6 horas para a barra estabilizar, então é bem demorado e trabalhoso esperar. Mas tudo bem. Quando a barra está equilibrada e começa o procedimento, que é basicamente o pezinho sendo atraído pelo pesão. Aí o Newton tirou várias conclusões sobre isso, por exemplo, que quanto maior a distância do pezinho para o pesão, menor a aceleração que ele tinha. Quanto mais próximo o pezinho do pesão, maior a aceleração. Ou seja, por exemplo, o pezinho está 10 centímetros do pesão. Ele vai chegando mais perto com base na aceleração, aí ela vai escalonando, como se fosse uma exponencial. Aí, por exemplo,
tá a aceleração dela tá 1 metro por segundo, depois vai para 2, depois vai para 3. Isso com base em quão perto ele fica chegando do pesão. Ou seja, quanto mais perto do pesão, maior a aceleração da gravidade. Segundo, ele descobriu que quanto maior o pesão, não, na verdade, quanto maior qualquer um dos pesos, mas principalmente o pesão, quanto maior o pesão, maior a força de aceleração vai ser aplicada no pezinho. Maior a aceleração vai ser aplicada no pezinho. Então, o pezinho vai acelerar mais rápido. Então, basicamente, depende tanto da distância quanto da massa dos dois pesos. Aí, ele concluiu isso e disse que a lei da gravitação universal estabelece que dois corpos possuem massa. Vou ler aqui de novo. A lei da gravitação universal estabelece que se dois corpos possuem massa, eles sofrem a ação de uma força atrativa proporcional ao produto de suas massas e inversamente proporcional à sua distância. Na época, ele ainda acreditava que a gravidade era uma força, não uma aceleração. Então, a gente esquece isso. Isso eu ainda vou explicar depois porque que é uma aceleração e não uma força. Mas, por enquanto, deixa que o Newton errou. Ele pode errar uma vez. Então, proporcional ao produto e massa inversamente proporcional à sua distância. O que eu acabei de falar. E ele também concluiu que todos os objetos, ele idealizou a fórmula, que todos os objetos no universo atraem todos os outros objetos com uma força direcionada ao longo da linha que passa pelo centro dos dois objetos, e que é proporcional ao produto das suas massas e inversamente proporcional ao quadrado da separação entre os dois pontos. Ou seja, a massa 1, ou seja, a massa de qualquer objeto, vezes a massa de qualquer outro objeto, sobre a distância ao quadrado da massa 1 para a massa 2, vezes uma constante que ela serve para qualquer situação. Essa constante funciona, que é a constante gravitacional de Cavendish, e a força, ou seja, a aceleração. No caso seria a força porque Newton idealizou que a gravidade é uma força ainda. Mas pela conclusão é basicamente que a força da gravidade em qualquer planeta depende da constante gravitacional, da massa do planeta, vezes a massa do objeto que está sofrendo essa força, sobre a distância entre a massa 1 e a massa 2, ou seja, entre o planeta e a massa que você quer calcular a gravidade sobre ela. E é isso. Eu deixo aqui os códigozinhos, os linkzinhos para referência. E só, acabou. Eu ainda vou fazer mais sobre maré amanhã e outros equipamentos, outras coisas. Mas por enquanto é feito maré. Eu até deixei aqui escritozinho que eu vou falar da gravidade, que ela é um termo muito grande de explicar. Então eu coloquei ela subníveis da gravidade. Aí é efeito maré, que é basicamente a gravidade, ela não é uma reta, ela depende da posição do vetor. Ainda vou explicar isso, mas é basicamente a diagonal do vetor. O vetor nunca vai ser um vetor reto, ele vai ser sempre ele às vezes é um vetor diagonal, porque ele está apontando para o centro, ele não está apontando para o chão, ele está apontando para o centro, e o chão não são a mesma coisa. Isso em altas escalas isso vai fazer diferença, mas por enquanto é tipo, a gravidade aponta para o chão. Pô, isso na Terra. No espaço, a gravidade ela não aponta para baixo, ela aponta para o centro, pro barycentro. E isso vai implicar no efeito maré, na próprias ondas que tem no mar, na Terra. Essa parte é bem complexa, eu ainda tenho que dar uma pesquisada muito grande para poder explicar isso, mas eu vou pesquisar. Órbitas, que são elipses,
Eu não acho que é melhor eu falar de órbitas agora. Eu acho melhor eu falar de órbitas quando eu for falar de elipse. É melhor. Corta isso aqui, eu vou falar de órbitas quando eu falar de elipse. Isso aqui é importante, que a matéria ela é meio estranha na hora de se acumular. Ela começa a girar também. Ela começa a girar e se acumula num único ponto. É estranho pra cacete isso, eu vou explicar ainda. O fluido que gera pressão. Basicamente, se um fluido é pressionado pela gravidade, ele tem pressão. É como se fosse um fluido denso e um fluido não denso. Ele gera uma pressão. E quanto mais fundo nesse fluido, maior acúmulo de gás e maior a pressão. É bem estranho, ainda vou explicar. Isso aqui é relativístico. As informações do espaço-tempo. Na radiação e nos corpos. Beleza, acabou. Eu ainda vou explicar efeito maré. E essa coisinha aqui que eu deixei negrito é as partes mais complexas. Então isso aqui eu vou precisar, sei lá, dar um pouquinho mais de tempo na faculdade para entender. Mas por enquanto é isso.